galera, tamo de volta. Esse é mais um episódio do Maldita Politicagem, episódio número 132. Eu sou o Alessandro, estou acompanhado novamente depois de umas férias, merecidas férias, mas também já de trabalho que já começou, a gente já vai falar sobre isso. Estou aqui com aquele querido cientista político de Querência do Norte, Luiz Domingos, para falar sobre um tema que a gente acha, né, que pode ser relevante para a gente interpretar os Estados Unidos nos dias atuais, mas também um movimento global, né, de crescimento do autoritarismo. Vamos falar então da personalidade autoritária, livro que tem como um dos seus principais autores o Theodor Adorno, grande sociólogo, filósofo alemão. Tudo bem, Luiz? E aí, Ale, saudações a todos e todas. Você sabe que o ano novo, todo começo de ano que a gente vai gravar o primeiro episódio, eu penso num outro gancho para começar, que se aí, Ale, isso aí me pega muito. Eu vou ver se eu alinho os meus chakras para poder pensar numa outra entrada que seja assim mais próximo dessa sua e aí galera, tal, para poder ter mais sintonia aqui na dupla de ancoragem. Mas sim, as férias já foram embora, foram boas, mas já tivemos a semana pedagógica e eu queria perguntar se você se sente um profissional mais reciclado depois da semana pedagógica. Se você está se sentindo assim uma bateria de informações novas, um aprendizado denso, se isso está te dando toda a motivação necessária para voltar para o tablado. Mas você quer começar um ano já com essa vontade de ser demitido assim, tão fácil assim? Não sei de onde vem isso. Você está se sentindo um profissional mais reciclado? Né? Eu estou cheio de vontades da aplicação dos novos métodos que foram aprendidos, né, de fazer aulas diferentes, enfim. Sim, a capacidade de resiliência, de adaptabilidade, tudo isso vem renovado depois de uma semana, né? É uma coisa assim, até a linguagem vem nova pra gente, assim, eu me sinto... Ô, Luiz, e você fez o que nas férias? Eu fui para o canal do Varadouro, aqui no grande litoral do Paraná, Baía de Guaratuba, depois lá, Bahia, na região de Cananéia, no meio da praia ali, essa cultura que todo ano eu vou, né? Cardoso, Guaratuba, essas praias ali. E você? Eu fui para Maceió e para o estado de Alagoas, no geral, né? Fui visitar, inclusive, a cidade de Marechal Deodoro, né? De Marechal Deodoro, onde nasceu o nosso primeiro presidente, mas isso é papo para um outro episódio, mas deu um rolê lá por Maceió. Um abraço para a galera de lá, inclusive. Valeu. Ô, Luiz, antes da gente começar, eu queria falar das milhares de críticas, mentira, não são milhares, né, mas de muitas mensagens que nós recebemos, criticando a nossa demora pelo nosso retorno, né? Em especial o João Vitor falando, mandou até um áudio, cadê o episódio? O nosso querido Adriano Codato também nos cobrou. Teve essa também. Se ele nunca nos tivesse cobrado ao longo da vida, né? Mas... Pois é. Mensagem do Adriano Codato, nosso professor, né, na época de formação, era sempre um momento de muita apreensão, né? Sim, bastante, bastante. A hora que aparecia assim. Abraço, Adriano. Mas lógico, a gente tirou férias e agora já começou, né? Eu estou no momento de troca de instituições escolares, enfim. Muito trabalho nesse começo de ano já. Mas vamos já, Luiz, para o nosso... Outro motivo é que a gente estava tentando algumas invençõezinhas novas, algumas novidades também para tocar o terceiro ou quarto ano do Maldito Politicagem. Quarto ano? Terceiro ano. Eu acho que é quarto ano. Então, a gente, como não houve uma grande mudança do segundo para o terceiro, agora a gente queria algumas novidades, inclusive nas redes. Mas essas novidades estão mais fora aqui do nosso episódio do que dentro, né? Mas elas aparecerão, então a gente não queria adiar mais uma semana para consolidar essas novidades, mas esse episódio já é um esquenta para algumas das novidades que vão aparecer a partir da semana, não a próxima. Uma informação importante. Os episódios voltam às terças. Lembra? Isso. A gente tinha mudado para quinta ou sexta. Por causa do trabalho. Por causa do trabalho, não deu certo, bagunçou muito a nossa rotina e resolvemos voltar a essa publicação periódica e todas as terças-feiras na sua plataforma preferida
de áudio e até no YouTube, que a gente também vai conseguir colocar no YouTube. Então, foquem terça-feira, ali pelas 6, 7 da manhã, novos episódios do Maldita Politicagem, porque a terça-feira foi como a gente começou e teve mais disciplina. Então, basicamente, essa informação é mais importante dessa saída já para o começo do 25. Perfeito, Luiz. Então, né, nesse cenário que nós estamos vivendo, né, de crescimento de um conservadorismo, nacionalismo no mundo todo, a gente traz esse tema da personalidade autoritária. Tem uma imagem inicial para a gente começar a imaginar aqui o problema do nosso episódio? É o seguinte, todos nós conhecemos pessoas autoritárias, né? Então, um professor intransigente que não negocia a data da prova, que o aluno vai pedir revisão da nota, ele não quer nem ouvir o que o aluno tem para falar. Um pai ou uma mãe, que às vezes são até moda antiga, né? Mais grosseiros, às vezes violentos. Amigos que não aceitam visões alternativas às suas. Então, é mais ou menos isso. A gente conhece essas pessoas, algumas pessoas conhecem muitas, outras conhecem poucas, mas são pessoas que querem impor a sua visão às demais, a despeito da opinião do outro, a despeito das evidências da realidade. Então, é uma pessoa que não aceita a divergência e que quer estar certa acima de tudo, quer se impor por causa da autoridade, seja paterna, seja docente, seja política, seja religiosa, ou por si só porque acha que é mais sabido e mais forte que os outros. Só que existe um gap entre a gente ver essas pessoas, conviver com elas e ver o que está acontecendo nos Estados Unidos, um movimento de massa, né? Uma massa autoritária que vota num cara escancaradamente autoritário. E o trabalho que a gente vai apresentar hoje, ele tenta preencher esse gap. Ele tenta mostrar como que o autoritarismo é um fenômeno muito disseminado e por quê e quais as suas variantes. Né? Então, do autoritarismo da micro-realidade para esse autoritarismo que se torna um movimento a ponto de eleger um presidente como esse americano eleito no ano passado e que começou a governar uma semana e meia para até agora. Então vamos começar da forma tradicional, porque segundo o Alessandro, o primeiro bloco é aquele que desfruta da audiência mais estável do Maldita Politicagem. As pessoas ouvem sempre certinho. Então vamos lá. O que é a escola de Frankfurt, Alessandro? Que geringonça é essa? Sacanagem? Não, mas que tradição intelectual é essa? Teoria crítica, escola de Frankfurt. E quem que é o Theodor Adorno? Começa por ali. Você sabe que hoje em dia os mais jovens, né, pessoas de até, 25 anos, todo mundo sabe o que é a escola de Frankfurt, sabia, Luiz? Porque é um dos conteúdos que está presente no ensino médio, né? E é um dos conteúdos que chamam mais atenção dos estudantes, né? Então, diferente da nossa geração que não tinha porcaria nenhuma disso, a galera de hoje já sabe muito bem. Mas a escola de Frankfurt, né, o que é chamada escola de Frankfurt, é um conjunto de autores, né, que estavam inseridos ali na Universidade de Frankfurt, mais precisamente no Instituto de Pesquisa Social, né, dessa universidade, ali entre os anos 20, 30, e que se estende até hoje, na verdade, né, mas que teve esse destaque ali nos anos 30, 40, 50 e 60, né. Bom, eles são esse conjunto de autores, filósofos, psicólogos, musicólogos, né, sociólogos, cientistas políticos, etc., né? Eles todos são muito influenciados pelo marxismo, mas eles marcam, né? Uma das características principais é de trazer um marxismo assim renovado, né? Atento com novas questões do século XX, né? Coisa da propaganda, do marketing, né? Da capacidade da indústria de manipular as pessoas, etc. Então, eles se colocam como uma espécie de marxismo heterodoxo, são críticos ao marxismo mais ortodoxo nesse sentido. E um desses caras, dos principais caras da escola de Frankfurt, é o Theodor Adorno, né, autor alemão, então, né, nascido em 1903, filho de um judeu convertido e de uma cantora, né, uma musicista. Ali, esse gosto da mãe dele fez com que ele se interessasse por música, então ele é também um pianista de formação clássica. Essa coisa é legal, né? O Adorno, que é um dos autores que varia, né, sua popularidade, né? Eu lembro na época que eu estava na faculdade, o pessoal falava, essa galera é toda ultrapassada, né? Não faz ciência, etc. Depois com essa ascensão, justamente, né, do fascismo, esses caras voltaram à tona, né? Academicamente falando. Bom, já que você lançou essa desdém dos estudantes com a escola de Frankfurt na graduação,
eu fiz parte desse bonde. Ah, tá confessando lá. E depois tive que me haver com a minha ignorância, porque quando você vai estudar e entende aqueles negócios, depois essas categorias que a gente usa muito, né? Cultura de massa, indústria cultural, a arte como mercadoria, isso tudo começou lá, com a escola de Frankfurt. Então é importante que a maioria das pessoas eventualmente sabem. E os nomes famosos, além do Adorno, Horkheimer, Benjamin, depois os Habermas. A Hannah Arendt também é um pouco decorrente disso. Então tem e as terceiras, quartas gerações, a Fraser, Axel Honneth, atualmente, nos anos 80, 90. É tudo dessa linhagem dos frankfurtianos, ou a teoria crítica. Né? Perfeito. Teoria crítica, boa, outro apelido que tem, né? E aí o Adorno, né, ele estudava música, que é um outro tema muito legal, mas a gente não vai entrar aqui, né? Fazendo crítica, como a música era, né, um produto diferente, né, no século XX, só que aí nos anos 30, como todo mundo sabe, né, na Alemanha, o nazismo começa a ascender politicamente e o Adorno acabou sendo exilado. Ele vai morar na Inglaterra e vai parar lá nos Estados Unidos a convite de algumas universidades e de participação de pesquisas. Né? Ele vai morar nos Estados Unidos na década de 40. Lá nos Estados Unidos, né, ele é convidado por alguns estudiosos, principalmente o Daniel Levinson e o Nevitt Sanford, né, que são dois psicólogos, para participar desse estudo que a gente vai falar aqui hoje, que é um estudo chamado de personalidade autoritária, que tem uma série de capítulos, um estudo gigantesco de 1.500 páginas. 19 capítulos. Então, a primeira publicação, que depois foram saindo mais capítulos e mais livros. É um estudo enorme mesmo, né? Gigante. E que tem alguns capítulos que são de autoria do Adorno, que é o que a gente vai se atentar aqui. Mas, obviamente, né, tem a participação dos dados, né, e das sacadas que esses outros autores tiveram, né? A Elsie Brunswick também fez parte desse estudo, né? Pessoal ali da área da psicologia. Bom, do que se trata essa pesquisa, Luiz Domingos? Podemos entrar já? Podemos, devemos. Começa, meu querido, faz favor. Vai. Vamos lá. Eu acho que antes da gente falar sobre a ideia central, é importante a gente fazer alguns esclarecimentos, né? A gente está falando de por que a gente está falando de personalidade autoritária e não ideologia autoritária, né? A gente está falando de personalidade porque são traços da personalidade aquilo que os autores estão preocupados. Por quê? Porque naquele contexto ali que o livro estava sendo produzido, a pesquisa estava sendo produzida, né, pós-Segunda Guerra Mundial, pouquíssimas pessoas apoiavam a ideologia fascista, por exemplo, né, ou ideologia nazista, nos Estados Unidos, no mundo todo, né, isso virou uma espécie de trauma, né, mundial, etc. Mas, segundo esses autores, existe um tipo de personalidade, traços de personalidade que são inclinados a aceitar essas ideias autoritárias, mais especificamente fascismo e nazismo, né? Estão preocupados centralmente com essas duas ideologias políticas posteriormente. Então é por isso que eles vão trazer esse termo, né, da personalidade e não ideologia autoritária, como é costume nas ciências sociais. Eles usam uma expressão, o Adorno, na introdução, que ele fala: nós estamos preocupados com um tipo antropológico, um perfil. O Horkheimer fala, né? O Horkheimer, isso. De indivíduo que é suscetível à propaganda autoritária e fascista. É isso. E essa suscetibilidade está no nível subjetivo, psíquico. Né? Então tem que mapear o que essa pessoa pensa individualmente e as causas mais remotas, mais profundas disso. Né? Porque é um autoritarismo latente, que fica lá. Depois, no final do episódio, fiquem aí para vocês saberem, a gente vai mostrar como que isso aparece em movimentos políticos em quase todas as décadas da história americana. Portanto, por mais que esses indivíduos estejam isolados, etc., existem pequenos movimentos e existem grandes movimentos. Né? Um movimento desse tipo, certamente, é uma eleição avassaladora do Trump em 2024, e eles dizem, eles falam, esse fenômeno não vai sumir, mesmo em sociedades institucionalmente e com uma parte da população democrática, esse fenômeno não vai sumir porque é efeito das dores e dos traumas de viver sob o capitalismo. Então, enquanto houver capitalismo, o fascismo estará à espreita, dizem eles.
né, estará Perfeito. rondando. Né? O Adorno, para explicar melhor, né, eu vou trazer aqui uma citação direta, né, última frase do seu livro, né, abre aspas, se o medo e a destrutividade são as principais fontes emocionais do fascismo, Eros, né, o deus grego do amor, do desejo, pertence principalmente à democracia. O que quer dizer isso, Luiz? É o seguinte, se eu não tiver... nós não temos a menor familiaridade com psicanálise, então as pessoas podem corrigir por qualquer mensagem que elas quiserem enviar. Mas, basicamente, é o seguinte, a ideia de o Eros, ele acabou se tornando aquilo que é um amor apaixonado, de certa forma, realizado, estável, né? Então, se o Eros é a democracia, no qual uma pessoa que está tranquila, ela consegue viver em democracia, em contato com o diferente, com as opiniões divergentes. Quando essa dinâmica, que é muito pessoal e no nível inconsciente, você não está resolvido com isso, você tende a dissipar isso, por exemplo, por ódio, por destrutividade, por querer destruir o outro, e por medo, né? Então, esses são o medo, o ódio, a destrutividade, são as fontes emocionais do fascismo, para usar a frase do livro. Então, existe, na maior parte do desenho da pesquisa, os pressupostos da pesquisa, essa relação com a psicanálise freudiana, né? Então, por exemplo, tem uma outra discussão que aparece também em vários trechos do livro, e é o seguinte, todo mundo tem que se ver com a sua libido. E a sua libido, você tem 3 fontes de pulsões libidinais. Seriam o sexo, que é uma coisa vital para todo mundo, a sobrevivência e a morte. São as 3 pulsões para o Freud. Quando alguma dessas coisas não está bem processada e você não se ocupou de resolvê-las, você vai ter conflitos com o mundo lá fora. Se você pessoalmente não está resolvido, você vai ter conflitos com o mundo lá fora. Então, se a gente fosse trocar em forma um pouco mais jocosa, as pessoas que manifestam preconceito e posições autoritárias com as outras, elas têm os seus problemas libidinais não resolvidos. E o mundo lá fora oferece outros dilemas que vão entrar em choque com essa não solução. Que mundo lá fora é o capitalismo. Então, por exemplo, a sobrevivência, as dificuldades de bem-estar econômico, a fome, a carestia, a perda do emprego, isso se choca com libidos não resolvidas. Então, a libido não processada já é um problema e ela entra em contato com um mundo desgraçado. Então, essa o primeiro alicerce teórico que mistura psicanálise freudiana e marxismo, né? Esse é o ponto de partida mais teórico e mais abstrato da coisa, que a gente vai tentar encaminhar à medida em que a gente apresenta as características mais visíveis dos indivíduos autoritários no segundo bloco, certo? Mas vem com a sua também agora. Perfeito. Então, só para esclarecer, né, como foi feito, né, esse estudo, é um estudo gigantesco mesmo, com muita gente respondendo uma série de questionários, né? Eles faziam vários grupos de pessoas, né, selecionavam perfis de pessoas, aplicavam questionários, depois em determinados indivíduos eles faziam entrevistas, né? Tudo isso numa tentativa de captar inclinações desses indivíduos e posições deles em relação a determinados temas, né? Então tinha lá, você tem problema, por exemplo, de ter um vizinho judeu, né? Você acha que o governo deve ajudar as pessoas mais pobres, e conforme as pessoas respondiam isso, as suas respostas iam gerando aquilo que ficou conhecido como F-scale, né? Ou escala F, escala do fascismo, né? Escala para se medir o fascismo, que é o principal resultado, né, da pesquisa. Isso, e os indivíduos, eles pontuavam nessa escala. Então você podia chegar em 9, 10, que você era tipo o Mussolini. E aí você podia estar no 0, 1, que você daí era um democrata, um cara tranquilo, tolerante, assim por diante. Essa escala F, ela é o coração empírico da pesquisa. Isso. É um dos grandes elementos da pesquisa. E depois, como você disse, eles fizeram questionários quantitativos, o cara responde concordo, discordo, depois entrevistas mais qualitativas, e depois ainda estudos ou entrevistas que a gente chamaria de estudos clínicos, que era botar o cara como se fosse numa sessão de psicanálise.
e, por meio do método freudiano, dando aqueles cliques para ele soltar a letra lá. Fala aí, meu filho, da sua infância, fala aí dos seus pais, fala aí das suas desventuras profissionais. Então, é um tipo de trabalho de multimétodos e, portanto, por isso que o livro é longo, porque eles explicam isso o tempo todo. A construção da escala, né? Então, é uma parada tecnicamente muito complexa também. Bom, eu imagino que quem está nos ouvindo agora deve estar perguntando, ei, mas fala mais, né? Quais são essas características? É porque eles chegam, né, ao resultado de 9 tipos, né, 9 características psicológicas dos indivíduos que estão associados ao fascismo, segundo eles, né? E aí a gente vai explorar isso melhor no segundo bloco, mas para adiantar para todo mundo, né, existe uma certa semelhança, né, desses traços entre pessoas que apresentam um score, né, uma nota alta dentro dessa escala do fascismo. Essa é uma coisa interessante. Boa. Enquanto que o outro extremo, pessoas que obtêm uma pontuação muito baixa... Os ouvintes do Maldita Politicagem, né, que pontuariam muito baixo nessa escala fascista, né, escala F, não existe nada muito padronizado, não existem grupos, né, que seja possível traçar características, etc. Porque uma das hipóteses é que ambas as pontas da escala pudessem fornecer tipos, né, características padronizadas, mas não. De um lado, né, quando o score é alto para fascismo, existe sim uma padronização. Do outro lado, existe, na verdade, uma grande variedade de traços psicológicos. Né? Isso foi criticado posteriormente, de que do lado dos democratas haveria muita divergência. E outro aspecto que foi criticado é esse caráter excessivamente psicologizante. Essa segunda crítica é muito... O próprio trabalho é capaz de rebater, se você fizer uma leitura honesta do trabalho. Existem capítulos francamente históricos, sociológicos, e as publicações depois, porque acho que em 67 o Adorno ainda publicou um trabalho refletindo sobre isso, no qual ele aborda pesadamente os efeitos do capitalismo sobre os indivíduos. Portanto, é de fora para dentro o efeito do capitalismo sobre os indivíduos. Então, eu acho uma crítica injusta o caráter de que é muito psicologizante e de que parte dos indivíduos para estudar o fascismo. Essa crítica me parece equivocada. Mas o mais interessante de tudo, Luiz, que eu acho que a gente não falou, é que os autores estão mostrando para a gente, né, que os Estados Unidos, veja, Estados Unidos de 1945, né, é o que eles estão olhando. 44, 45, 46... É a nação que a princípio ali parecia ser menos inclinada ao fascismo, etc. E o que eles estão querendo dizer não existe isso, não é isso que acontece. Se a gente olha para o povo americano, existem uma série de inclinações, tal como na Alemanha de 1930, né? Esse fascismo ele está presente entre nós, assim, né? Esses traços, essas inclinações psicológicas, elas estão espalhadas na sociedade norte-americana que eles estão estudando. Vale a reflexão, né, de que forma também, sei lá, a sociedade brasileira de hoje não é tão distante assim daquilo que os Estados Unidos dos anos 40 tinha e que a Alemanha dos anos 30 também tinha, né? Essa é uma grande questão que o livro traz, né, por trás. Isso. E para ficar nessa sua afirmação que é da obra, de que esse fascismo ele está adormecido e a cada tanto ele acorda, né, nas sociedades. Pode ser mais em uma região de um país, pode ser mais em uma categoria social de um país, mas ele reaparece. Agora, depois da primeira semana, já indo para o Tem Tabela, podemos? Tem Tabela? Podemos, vai. Depois da primeira semana da gestão Trump 2, começada em 20 de janeiro último, a Atlas Intel fez uma pesquisa, uma amostra da população americana, e eles perguntam quais as políticas, essas várias, essa torrente de políticas bizarras do Trump, anexar o Canadá, pegar a Groenlândia para eles, quais dessas medidas contam com quanto de apoio da população americana? E a que tem maior apoio, com 54% de apoio entre os americanos, é a deportação em massa de imigrantes ilegais. Mesmo já nesse intervalo em que a pesquisa estava sendo feita, as evidências apontarem para uma coisa
muito desumana, muito cruel com esses imigrantes, né? E agora, já nos últimos dias, a ideia de transformar Guantánamo numa prisão de imigrantes que ilegais, com 30 mil vagas em Guantánamo para imigrantes, que é basicamente um pequeno modelo de campo de concentração de imigrantes. É disso que se trata, né? Então, se isso conta com o apoio da população americana dessa escala, a gente já pode ver que existe uma intolerância, um ódio, que não é pouca coisa lá naquela sociedade. E no segundo bloco a gente vai explorar como que isso aflora, como que isso se processa ao longo dos anos. Bom, Luiz, então a obra traz, o estudo traz, né, uma série de traços psicológicos que são inclinações, né, para o fascismo, para o nazismo florescer num determinado contexto, né, nascer e crescer num determinado contexto. Mas o que faz com que, de fato, essas inclinações se tornem, né, uma força política, né? Eles até acabam esboçando isso, né, de alguma forma, no livro, em algumas partes. Eu acho que é interessante a gente trazer, porque se a gente olha, né, para... Esse é um grande tema, né, um grande tema, até do ponto de vista da história, né? Se a gente olha para a França dos anos 30, 20, para a Inglaterra, né, todos esses países tinham ali um germe também fascista, mas aquilo acabou se tornando forte, uma força política predominante na Alemanha. Por que isso acontece? Sim, existe. Então, vamos lá. Em qualquer lugar para eles, sob o regime ou o modo de produção capitalista, existem momentos de mais conforto econômico e momentos de menos conforto. Em qualquer dessas situações, a latência, ou esses indivíduos de perfil fascista e autoritários estão por aí, porque o próprio capitalismo ajuda a produzir isso. Na crise, isso cresce, isso se dissemina mais entre as pessoas e se intensifica. E aí vem o movimento político se apropriar disso. E ao se apropriar disso com propaganda e com mobilização dessas pessoas, isso vira uma bola de neve. Por exemplo, tem um caso, no caso americano na década de 30 e 40, o Roosevelt fez uma coalizão democrática e barrou as iniciativas fascistas dentro do próprio sistema político americano, que já existia. Antissemitismo, preconceito contra negros muito feroz. Então, foi uma coalizão no interior das elites políticas que barrou isso. Agora, nos anos 2010, o Trump já destilava essas ideias na internet e nas suas entrevistas antes de ser presidente. E ele começava a contar com apoio. Então, uma iniciativa aparentemente isolada foi crescendo até em 2016 ele ganhar a eleição pelo colégio eleitoral, porque ele não ganhou no voto popular. Mas foi a coalizão autoritária que se desenvolveu e disseminou essas ideias. E aí, claro, nessa época de Twitter, Instagram, de Cambridge Analytica, foi muito fácil instigar essas iniciativas fascistas, disseminar esses ideais. E quando tem um líder disseminando, as pessoas vão saindo da toca, né? Então, é uma bem bolada, é uma articulação entre iniciativas políticas de líderes e esses valores latentes. Se a crise se agrava, depois da crise de 2008, um excesso de flexibilização das leis trabalhistas, aumento da desigualdade, chega um cara falando, a gente está se lascando aqui, vocês estão perdendo grana por conta dos imigrantes. Isso começa a gerar um caldo. E a crise que não se resolveu do ponto de vista econômico para uma parcela importante da sociedade americana até 24 foi aquela lavada que o Trump fez. Então, precisa ter esses valores que estão se expandindo por conta de insatisfação econômica, frustração pessoal. Vem um caboclo, um grupo político, um financiamento, com grana e com pau. E aí começa a ter essa bola de neve. Isso, uma coisa vai alimentando a outra. Então, essa é a linha. Tem uma historinha muito interessante, que eu acho que o Trump estava num debate com outro candidato republicano nas prévias, nas primárias de 2016,
acho que era o Mitt Romney, e o Trump ficava xingando o Obama. O Obama não estava presente, mas ele ficava xingando para o seu adversário republicano, que era o Mitt Romney. E ele falava assim, o Obama é filho de imigrante ilegal, ele é muçulmano, né? E o Mitt Romney, naquele estilo de político mais moderado, falava, não, calma, não pode ofender o presidente Obama. E aí as pessoas, a plateia, falava, não, tem que ofender sim. Então é muito sutil essa, como que dá a liga, o curto-circuito entre as pessoas putas, frustradas e autoritárias e o líder. Então aquelas pessoas instigavam o Trump, ele chegava em casa e o Twitter, ele debulhava, entendeu? Sim. Então a gente está falando dessa condição, né, dessas inclinações psicológicas virem a se tornar uma força política, mas a gente pode dar um passo atrás aqui, né? O que seria necessário para que essas inclinações apareçam numa sociedade, né? Porque elas não são naturais também nesse sentido. Então, segundo os autores, né, o Adorno vai dizer que boa parte dessas características são retratos de uma sociedade doente, né, uma sociedade que não tem uma boa saúde mental mesmo, né, no ponto de vista, já que você falou de Eros, né, e dessa coisa do libido, né, mal resolvido, boa parte, então, dessas características, dessas inclinações psicológicas, elas são, na verdade, né, coisas mal resolvidas, né, uma instabilidade emocional do próprio indivíduo que vai acabar gerando, né, essas características psicológicas. Então vamos explorar um pouco agora, Luiz, essas características psicológicas do fascismo que compõem essa escala F, né, essa F-scale tão famosa. Vamos propor o seguinte, então, Luiz, eu vou falar o nome e rapidamente, são 9, tá, gente? É muita coisa. O Luiz vou lançar um desafio para você, Luiz, para você ir pensando num exemplo já para dar de cara, beleza? Eu exemplifico a característica que você vai descrever ali. Perfeito. E para as pessoas que estão aí ouvindo aí, vão pensando em pessoas que vocês conhecem que trazem esses traços aqui. Depois também a gente pode brincar se você tem algum desses aqui ou se aproxima de algo desse tipo, tá, Luiz? O japonês, tá me querendo me lascar. A primeira característica psicológica é o convencionalismo, ou seja, né, a pessoa se sente na necessidade de aderir, né, aos valores dominantes de uma sociedade. Né? Essa pessoa acha que tem que ser daquele jeito, né, que ela sempre aprendeu, etc. Então, beleza. O exemplo vai ser o cara no estabelecimento comercial de secos e molhados tomando uma coisinha de tarde. O cara diz assim, o mundo é assim mesmo, né? Não tem o que fazer. Imigrante é complicado, tem que tirar, porque senão prejudica. Não tem como regular as redes sociais mesmo, isso é impossível. Uma forma fácil de ser aceito, né, no todo, né, da sociedade. Submissibilidade autoritária, ou seja, um apego cego a um líder. O Trump, ele é um cara muito bem sucedido, não tem como não apoiá-lo. Um cara bilionário, filho de imigrante também, mas ele é diferente. Né? Então, se ele mudar de ideia, eu tô com ele. Entendeu? Isso é que é a submissibilidade ao líder. Eu tô adorando, tem até um sotaque, se vocês repararem bem, né? Eu tô adorando essa interpretação. Terceira característica aqui, agressão autoritária, uma tendência de vigiar e condenar, rejeitar e punir pessoas que violam os valores convencionais, né? Punir pessoas outsiders, culpar os inferiores, etc. Tudo isso, né, para deixar um pouco mais claro, porque a própria pessoa passou por essas punições ao longo de sua vida. Aqui no Brasil, né, muita gente fala, esses haitianos aí trabalhando no comércio, eles não sabem trabalhar. Isso aí, isso prejudica a qualidade do serviço prestado. Esses gays, essa pederastia, isso aí não existe, né? Não é assim. Esse aqui é interessante. Quarta característica: anti-introspecção. Reação contra tudo que é subjetivo, intelectual ou imaginativo. Né? A pessoa ela é contra essa visão também de, por exemplo, se abrir emocionalmente para um psicólogo, né? Para uma psiquiatra, etc. Porque essa pessoa acha que esse tipo de coisa não nos leva a lugar algum. Né? Esse conhecimento, autoconhecimento. Você fica aí pirando,
com filosofia, com psicologia. O mundo é coisa prática. O mundo é uma coisa que a gente tem que resolver rapidamente, de modo pragmático, né? Não existe esse negócio de sociologia, isso aí é besteira, japonês. Superstição e estereotipia. Crença, determinação mística do próprio destino. Deus, pátria e liberdade, por exemplo, aqui para nós brasileiros. Então, já está dado, né? Nessa não tem muito o que explicar, né? Então, eu tô fadado a ser rico, e para eu ser rico eu preciso do Trump, de Deus, essa coisa de ir na igreja, teologia da prosperidade. Isso compõe muito essa quinta característica da superstição e estereotipia. A astrologia também, né, foi usada como astrologia, exemplo. Mas a galera da astrologia vai ficar puta com você aí, tá? Não, mas não fui eu que escrevi, caralho. Então. O cara que falou. Sexta característica, sexta, né? Pensamento de poder, identificação completa com as formas de poder. Nesse caso aqui, ele usa o exemplo do cara que perguntado a vida dele, qual a coisa mais importante que aconteceu na vida dele, ele fala que foi apertar a mão do presidente que ele gostava, né? Ou seja, ele tem uma adoração para aquelas grandes imagens do poder como um todo, né? Então voltando ao balcão dos secos e molhados, do armazém de secos e molhados, vai ter um quiz. O português lá vai perguntar: o que você acha do Donald Trump? Pô, ele é o homem mais poderoso do mundo. Eu apertei a mão dele. O que você acha do Elon Musk? Pô, o cara tem 400 bilhões, ele é monstro. O que você acha do Neymar? Craque. Então, essa coisa de tudo que tem poder, glamour, você tem uma relação de admiração absoluta. Perfeito. Sétima característica, destrutividade e cinismo. É uma hostilidade generalizada e gratuita. Se essas tarifas que o Trump vai impor à China levarem à Terceira Guerra Mundial, faz parte, vai ter que matar um pouco de gente, porque é só assim que o novo sobressai. Projetividade, a disposição para acreditar em coisas tresloucadas e perigosas, né? Projeções das pulsões para o exterior, né? Você projeta a raiva, né? Então, quando... Aqui não tem mais o personagem está acabando, já está esgotando. Mas... Sim. Mas deixa eu pensar aqui. Eu tenho para a última ali depois, mas assim, essa projetividade, as coisas perigosas, por exemplo, o que está acontecendo na guerra da Ucrânia, né? Isso que o Putin faz, soltar uns mísseis e ameaça com mísseis de efeito atômico, pô, é necessário para acabar com a moral daquele Zelensky lá. Então é uma ideia de aceitar os absurdos que se passam no mundo concreto, como se fossem inevitáveis. Essa é a ideia de projetividade. E um que está associado com alguns dos anteriores, né? Sexualidade, exacerbação no trato com eventos sexuais, né? Esse aqui é simples, né? Esse é o famoso taradão, né? Seja porque ele sexualiza a sua frustração com o mundo, querendo objetificar as mulheres, ou, por outro lado, fica também sexualizando determinados perfis de pessoas, como, esse aí é afeminado, esse aqui é lá, não sei o quê. Então, seja porque você transforma a mulher e as relações com as mulheres em sempre relações sexualizadas, ou quando você quer também destratar outros grupos homossexuais que você acha que são outsiders e frágeis e indevidos. É o taradão, pô. Eu acho que, olhando para esses tipos aqui, né, a gente pode resumir que são, pelo menos para mim, né, esses tipos eles revelam que os indivíduos que são privados demais, né, são regulados demais na linguagem do Durkheim, para trazer aqui, né, que de alguma forma durante a vida tiveram que abdicar de coisas, etc. E essa abdicação ela gera um tipo de frustração, elas acabam demonstrando isso de alguma forma no mundo político, né? Essa é uma característica que está presente em vários tipos aqui. Essa projeção da raiva, né, sexual, da raiva daquilo que não deu certo na sua vida profissional, você culpa, né, as minorias por isso. Utopias também, né? Novas ideologias políticas, por exemplo, comunismo, né? Porque o comunismo ele é tão odiado por parte desses tipos aqui,
porque vai contra, né, algumas instituições, alguns valores que são convencionais, por exemplo, né, que na sociedade é muito comum a pessoa crescer aprendendo aquilo, etc. E depois algumas ideologias políticas vão contrárias a isso, e isso gera raiva no indivíduo, né? Esse conflito aqui como um todo. Então, no geral, esses tipos aqui, eles são muito aplicáveis ao caso brasileiro, né? Então, não é isso. Eu acho que o Brasil, ainda que a eleição de 2022 tenha levado a um outro resultado apertado, o Brasil tem isso aí totalmente disponível. Essas tendências estão já não latentes, e sim manifestas já há bastante tempo, e isso deixa na situação que o próprio Adorno fala, né? A gente está no fantasma do fantasma. O fantasma é o fascismo. E o medo, que é o fantasma do fascismo. A gente vive isso mesmo durante, por exemplo, uma coalizão democrática que o governo faz atualmente. Sim. Isso está postinho ali, está pronto. Aí, Luiz, vamos fazer um exercício aqui. Quando eu estava lendo, né, o livro, eu fiquei pensando, qual dessas características aqui eu tenho mais? Eu acho que no meu caso é o anti-intracepção. Poxa, mas você é japonês? Como assim? Mas então, eu não sou... Você gosta de música, você gosta de arte, você gosta de... Não, sim, mas, por exemplo, essa coisa de fazer tratamento psicológico, né? Eu nunca fui atrás de nenhum tipo de terapia, etc, né? Nunca me abri de forma profissional, enfim. Pode ser que eu tenha algum problema aqui dentro de mim, né? Não necessariamente isso está associado, né? Mas, enfim, nunca investiguei a fundo esse tipo de coisa. E você? Eu não me coloquei essa questão, não. Não colocou nenhum? Não estou tão disposto a me expor tanto. eu acho que eu pontuo aí uns 3, 2 em vários deles. Eventualmente tento ser convencional. Eu acho que eu também tenho essa coisa da agressão autoritária um pouco, viu? Porque uma das coisas que ele está falando, que ele fala é essa coisa, né? Essa agressão autoritária, ela aparece muito quando você teve um tipo de criação. Por exemplo, nós aqui somos pessoas que crescemos na época que o chinelo da mãe voava na gente se a gente não obedecesse, né? Uau. E hoje em dia é uma coisa inaceitável. Sei lá, cachorro tomava bica na rua, ninguém falava nada, né? E aí a gente olha hoje essa coisa, a gente olha e fala, pô, que frescura do caralho, né? Essas coisas atuais e tal. Então eu acho que isso daí tem uma característica dessa sublimibilidade autoritária. Faltou cinta, então você acha isso de vez em quando? Agressão autoritária, desculpa. De vez em quando você acha, então faltou cinta pro meu sobrinho, essas coisas assim. Eu acho que às vezes dentro de mim eu tô prestes a arrancar uma cinta, mas enfim, é isso. Só porque só eu que me exponho, mas vai. É isso. Então, para fechar, né, Luiz, porque a gente tá alongando já. Existe um remédio para essa sociedade? Bom, o remédio é ter uma sociedade menos doente, né? Um remédio é uma sociedade que tenha apego à educação, porque a educação vai contra vários desses problemas, né? Eles vão falando, né, como as pessoas criam confusões sobre o sistema político, sobre política, etc. Uma espécie de educação política, mas também um autoconhecimento, né? Que os indivíduos tenham esse autoconhecimento e resolvam esses problemas internos, né, antes de querer escrever no Twitter e apertar lá a urna, né? No prefácio, eles falam que uma das inspirações para eles é que você tem que pesquisar profundamente o negócio para que isso vire alvo de conhecimento disseminado. E o exemplo, a inspiração é a psicanálise. Porque até a psicanálise, as pessoas achavam que a razão reinava sozinha no comportamento das pessoas, e a partir do Freud e dos outros psicanalistas, a galera fala, não, tem coisa inconsciente que molda o comportamento e guia comportamentos. E isso fez com que as pessoas tirassem o pé da razão, ali a partir dos anos 20. Então essa é uma inspiração. Então não é só você fazer propaganda democrática, que nem o TSE. A democracia, né, o regime do povo, não é isso aí você não vai aplacar o bolsonarista. Você tem que estudar para fazer isso, mas, sobretudo, você tem que transformar a sociedade em um lugar mais igualitário. Alessandro, meu malvado favorito da agressão autoritária.
você tem um quebra-pau para desenrolar. Lembrando, para quem está chegando, nós temos esses blocos clássicos ali, tabela, e agora um quebra-pau que é uma divergência no âmbito dessa literatura. Você tem um quebra-pau para o conteúdo desse episódio sobre a personalidade autoritária? Tem, a gente já abordou um pouco, né? Você chegou a falar da crítica sobre esse caráter muito psiquiátrico da coisa, né? Muito psicológico dessa análise. Mas, posteriormente, alguns autores foram tentar replicar essa escala do fascismo, né, essa F-scale, e trouxeram resultados que discutem um pouco, né, que às vezes vão contra as conclusões dos autores. Né? Então, primeiro, a Thelma Coulter, né, ela aplicou essa F-scale, veja lá, né, muita gente vai ficar brava nessa hora, para medir o autoritarismo dentro de lugares que não eram vistos como, né, principalmente de esquerda, né, em comunidades de esquerda. E ela notou que, na verdade, o F-scale, né, essa escala do fascismo, também era alta para aqueles que se diziam de esquerda. Né? Esse estudo foi de 1954. Bom, mais tarde, né, o Milton Rockett, ele foi aplicar, provavelmente era um marxista que deve ter ficado muito ofendido com esse estudo, pegou essa escala e aplicou nos colégios comunistas, né? Eu não sei aonde, na Inglaterra, né? Na Inglaterra. 13 colégios comunistas ingleses foram analisados e a média apresentada desses estudantes era muito, muito baixa, né, dentro dessa F-scale. Ou seja, um estudo que vai contra, né, as conclusões do Adorno e companhia e outro estudo que reforça, né, Adorno e companhia. Os comunistas não entram nessa escala fascista. Por que isso é importante? Porque os autores estão dizendo que essa escala ela pode medir o nível de fascismo, né, inclinações ao fascismo. Eles não estão falando do autoritarismo em geral. Né? Então, por isso que é importante aqui essas aplicações. Portanto, um que foi em direção do mesmo resultado e outro que foi contrário a isso. Né? Acho que isso são estudos interessantes. Pô, mas escolher como universo empírico crianças é brincadeira também, né? Pô, como é que a criança... Tem um moleque fascista aí de... o riquinho da internet. Tem, mas a maioria não é, pô. A maioria das crianças. Mas eu acho que não é criança, né? Eu acho que eram adolescentes ou jovens adultos, né? Que foi estudado, entendi. Né? Bom, é isso, Luiz, para o nosso quebra-pau. Então existe essa discussão se de fato, né, essa escala ela mede o fascismo ou ela mede, na verdade, no geral, o autoritarismo. Né? Essa grande discussão que nós temos na literatura. Agora, eu acho que o livro ele é um monstro para discutir o que a gente está vivendo, um monstro assim, no sentido de um material muito importante. Vale lembrar que o livro foi traduzido para o Brasil só em 2019, justamente depois que se abriu a tampa do bueiro aqui no país. E foi muito bem-vindo, já se esgotou, já saiu uma outra edição. Então é um material que contribui muito. Por mais que você possa ter discordâncias teórica, metodológica, o que for, ele é um livro que traz muitas luzes e insights para a gente pensar a nossa tragédia contemporânea. Eu ia passar de bloco. Bloco não, de quadro, né? De quadro. Vamos lá. Nós temos o quadro Aconteceu em Querência, né? Que Sim. O Luiz Domingos, ele é um cara, para quem não conhece ele pessoalmente, ele é um cara que sempre, em algum momento, ele vai trazer alguma história de Querência do Norte, que é a cidade natal dele. Mas aqui a gente usa essa habilidade dele de trazer exemplos de pessoas que talvez nem existam, ele inventa pra gente aqui, mas é para ele trazer algum exemplo aqui, né, da nossa discussão. Tem alguma história de Querência pra gente, Luiz? Vai começar, aconteceu em Querência de 2025, mas claro, a gente vai ter que contar um caos que aconteceu nos Estados Unidos, porque ilustra muito a recorrência desse autoritarismo lá nos Estados Unidos. Você sabe qual que é o maior atentado terrorista da história americana? 2001. 11 de setembro, perfeito. Torre Gêmea, Pentágono, etc. O segundo maior atentado terrorista foi um pouco antes, mas deixa eu contar como que ele nasceu. Ali no final dos anos 80, o começo dos 90, uma galera de um movimento que eu já me esqueci o nome, um movimento chamado
Ramo Davidiano era um grupo, uma seita de extrema-direita que montou um campo de estudos e de militância numa cidade chamada Waco, no Texas. Então, lá num sítio, eles montaram uma seita que ficavam formulando ideias de combate a imigrantes, a pretos, a gays, de inclinação com a Ku Klux Klan, com os ideais fascistas, certo? Nos anos 90, certo? Aí, o FBI investigou, né, descobriu, e aí começaram a negociar, os caras não abdicaram. Eu sei que a Força Nacional Americana entrou no rancho e matou geral. Acho que mataram 86 pessoas e dessas 25 eram crianças. O Estado americano foi letal, pleno governo Bill Clinton, numa época, vamos dizer assim, de estabilidade democrática que não tem nada próximo com o que a gente vai viver a partir dos anos 2016 nos Estados Unidos. A gente teve crise nos anos 70, um pouco nos anos 80, nos anos 90 foi sereno. Nesse período, tinha uma seita de extrema-direita que foi dizimada pelo Estado. Pois bem, 2 simpatizantes dessa seita ficou muito chateado e muito desgostosos, os 2 rapazes, com o que foi feito pelo governo Clinton, pelo governo federal, com os seus irmãos de causa. Eles encheram um caminhão de explosivo e soltaram em Oklahoma em 1995, 2 anos depois. Ficaram 2 anos preparando o atentado e ficou conhecido como o atentado de Oklahoma, que teve 180 e tantas mortes. Hoje é o segundo maior atentado terrorista da história americana. Então, um terrorismo interno motivados por causas de extrema-direita, em 1995. Então, veja, a gente não estuda isso, não ouve falar, mas num período assim vamos colocar aqui com certo exagero retórico, período de ouro da democracia americana, isso estava pululando, estava pipocando aqui ou ali na sociedade, em algumas regiões da sociedade norte-americana. E aí tem a história do Tea Party, tem atentados e tem movimentos que flertam com o preconceito lá na base do neoliberalismo dos anos 70 e 80. Então, não existe, para os autores, essa história para dizer o seguinte: não existe voo de céu azul em que você não tenha iniciativas e crenças de extremistas e preconceituosas na sociedade norte-americana, beleza? Isso é uma historinha para chegar nisso. Não teve diversão, né? Falando de atentado terrorista, mas é um caso que ilustra num momento que no nosso imaginário a gente fala, queria voltar para os anos 90. Nos anos 90 também tinha. Então, não existe ausência de latência autoritária para essa teoria que a gente apresentou hoje. Eu vou deixar uma recomendação, Luiz, para a gente fechar, já ir para o final do nosso episódio, que é de uma série nova no Netflix chamada Terra Indomável, sob direção e produção do Mark L. Smith. Esse Terra Indomável conta a história da formação social, econômica do estado de Utah, e tem lá a participação muito, muito central da comunidade Mormon, né? Mormon, na verdade, não sei o que, do sétimo dia, né? Me esqueci o nome agora. Mas naquele momento histórico, essa sociedade predominantemente Mormon, né? Ela era extremamente pautada pela violência contra os indígenas, né? Essas regras muito, muito fortes, né? Muito rígidas da sociedade. Então mostra um pouco dessa diversidade religiosa norte-americana e desse tipo de ideologia muito rígida, né, que acaba afetando, né, psicologicamente as pessoas desde lá do passado, na formação do Velho Oeste americano, né? Então deixa aí Terra Indomável, Netflix, desse ano, japonês. Inclusive. Já veio que veio brilhando, hein, japonês? Bom, eu vou pegar o gancho da Netflix para criar um bloco novo, para apresentar um quadrinho novo, que é para a gente tentar digerir e eventualmente até rir das desgraças que acontecem, que toda semana acontecem umas dúzias, né, de desgraças grandes e pequenas. E aí o quadro vai ser o início do fim do mundo, como é que é? Sinais do fim do mundo, que o nosso designer falou, o Bill? Início do fim do mundo? Sinais do fim do mundo. Como é que vai ser o nome desse troço? Eu gosto mais de sinais. Fortes sinais do fim do mundo. E eu trouxe o caso da atriz espanhola que está concorrendo ao Oscar, concorrendo com a Fernanda Torres, que é a Carla Sofia Gascon. Ela é a protagonista do Emília Pérez. E segundo consta no Twitter, se a gente levar só pelo Twitter, né, o filme é uma bobajada eurocêntrica sobre o que é
o tráfico e os cartéis no México, uma parada assim. Eu não assisti justamente por conta disso, porque eu caí no conto do Twitter. Mas bem, qual que é a história? A história aconteceu esses últimos dias e não, porque o filme já tem mais alguns meses para trás. Mas a Netflix fez uma grande campanha de divulgação para que esse filme possa receber prêmios. E, de fato, ele recebeu 13 indicações ao Oscar, que é muito perto do máximo, né? Que são 14 indicações. Apenas 4 filmes tiveram 14 indicações, e também é muito incomum o filme ter 13. E, segundo os internautas, isso foi uma campanha da Netflix, que é a produtora, é o primeiro grande investimento da Netflix para ganhar o Oscar. Só que aí, a sua garota propaganda, que é a Carla Sofia Gascon, uma atriz espanhola, que faz o papel de uma mexicana, ela é uma atriz trans, etc. Assim como a Fernanda Torres é a grande garota propaganda do Ainda Estou Aqui, filme brasileiro, que também concorre na categoria de melhor filme internacional e melhor atriz. Eles estão concorrendo nas três categorias. Mas, segundo tudo que a Carla Sofia Gascon faz, a Netflix que orienta ela a fazer atualmente. Ela veio ao Brasil, parecendo fantástica, etc. Mesmo a romaria que a Fernanda Torres está fazendo. O que aconteceu nessa semana de novidade? Houve uma declaração da Carla Sofia Gascon, porque ela estava sendo atacada e o filme estava sendo... os brasileiros estavam falando que o filme era eurocêntrico e que não levava em consideração a cultura latina, era um deboche com a cultura latina, enfim. A Carla Sofia Gascon falou que esse era um movimento orquestrado pela Fernanda Torres, desculpa. E aí acharam um blackface que a Fernanda Torres fez no Fantástico há 15 anos atrás. E aí a Fernanda Torres pediu desculpas, etc, etc. Mas parece que ela continuou cutucando. E aí os internautas brasileiros, Ainda Estou Aqui, desenterraram umas dezenas de tweets dessa atriz, a Gascon, na época da pandemia, falando que a vacina chinesa tinha chip, criticando o Oscar quando o Oscar dava prêmio por critérios identitários, falando que o Oscar virou um prêmio de cinema independente, que queria alimentar as bases identitárias, destilando uma cebosice que é inacreditável. Então, agora, e aí é o começo do fim do mundo, uma atriz trans que faz um filme de uma mexicana destratando outras nacionalidades e tendo preconceito étnico, né? Tem muito, assim, não vou ficar listando aqui porque vai dar nojo, toma muito tempo. E agora a solução da Netflix é tirar a Gascon da campanha e botar a atriz coadjuvante como garota propaganda, porque ela se queimou demais. E segundo alguns dos palpiteiros cinéfilos do YouTube, o filme perdeu chances de ganhar os grandes prêmios em função dos excessos da Netflix e depois, porque a Netflix ficou provocando a Fernanda Torres, a Netflix ficou provocando a Fernanda Torres na campanha publicitária dela, os brasileirinhos do Twitter desenterraram tweets que mostram uma personalidade muito, enfim, criticável, né? Uma pessoa que é essa atriz espanhola. Então, o que conta agora é baixaria, né? Na campanha do Oscar, não é mais a qualidade do filme, se é que um dia já foi. Hoje em dia, a baixaria é capaz de definir o ganhador dos principais prêmios. Isso é mas é uma história absurda essa, né, cara? Total, fim do mundo. Porra, velho. Mas assim, ó, uma coisa que a Netflix aprendeu, né, é que não se mexe com o internauta brasileiro, assim, quando eles estão unidos, né? É uma coisa que talvez só quem experimentou foi o coitado do Todo Mundo Odeia o Chris, né? Que não é o Chris Rock, no caso é o ator que interpretou ele, né? Que o cara fala que qualquer coisa que ele possa parece umas milhares de frases do personagem, cara. E o cara detesta aquilo, que ele não pode mais usar nenhuma rede social, né? Mas, enfim, brasileiro na internet é um negócio impressionante, cara. Eu fico vendo, às vezes eu tenho algumas páginas de outros países, né? E os europeus, norte-americanos, eles são muito assim, né? Normal, assim, né? Você tem lá tanto de comentário. E quando aparece, sei lá, um gol do jogador brasileiro, né? Uma atriz brasileira, o negócio ferve, né? Milhões de comentários, de um enxame, etc. É um enxame. É impressionante o engajamento do brasileiro nas redes sociais. Impressionante e às vezes deprimente, porque também gasta muita energia com besteira, mas nesse caso foi um revide muito bom contra uma sacanagem contra a Fernanda Torres, né? Eu achei que sim. Essa escumalha do Twitter de vez em quando faz o bem também, né?
É Mas isso então, Dominguinho? É isso. Então vamos deixar, falar para todo mundo que estamos de volta, que as novidades estão sendo consolidadas e planejadas com calma. O Alessandro está Aí, ó, o idiota foi me sacanear. está estupefaciente com a semana pedagógica, da qual ele desfrutou de muitos conhecimentos e pronto para um grande ano docente e também de episódios bombásticos. Aliás, falem aí o que vocês querem que a gente faça roteiros e episódios, porque a gente tem que preparar com calma e eu acho que mais para frente dá para fazer da atualização que o Adorno fez da personalidade autoritária, que é um livro de 67. Talvez valha a pena daqui a uns meses fazer um episódio sobre isso. Seria legal. Então, um abraço, galera. Eu acho que esse episódio talvez isso apareça no YouTube. Quem não segue a gente no YouTube, vai lá e aperta para seguir a gente. Se vocês quiserem ver as nossas caras não tão agradáveis assim, vocês estão convidados a participar com imagem também. Um abraço, obrigado pela companhia. Valeu. O Maldita Politicagem tem roteiro e produção de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, edição de áudio de Matheus Bittencourt, finalização de áudio e identidade visual de Fábio Tokumoto.